Olá, caro aluno. Hoje daremos início ao estudo da aderência concreto-aço, que trata dos elementos de ancoragem e da própria fissuração do concreto. Este é um capítulo extremamente importante nos estudos de concreto armado, pois todo o detalhamento da armadura tem como base esses conceitos. No nosso estudo de hoje, nós vamos tratar inicialmente de uma breve introdução. Vamos falar sobre a aderência, o comprimento de ancoragem básico, a tensão de aderência, comprimento de ancoragem necessário, que são os termos essenciais para o cálculo dos elementos essenciais no detalhamento das armaduras. Tomando como base uma situação típica de armadura, né? Normalmente nós vamos ter como primeira pergunta, né, nessa análise complexa aqui de barras transpassadas entre si, com dobras e formatos diferentes, né? Por que desses comprimentos, por que dessas dobras, né? E o que está por trás desses elementos? Tudo isto, na verdade, tem como base a aderência entre o aço e o concreto, que devem trabalhar de modo solidário, e com isso também, né, os esforços absorvidos pela armadura serem transferidos para o próprio concreto. Um capítulo importante nisso define-se com a interrupção de barras, ou seja, a definição dos seus comprimentos, bem como, em algumas situações, a necessidade de efetuar emendas, não? Do que por barras que não atendem ao comprimento de usina, né? Nós sabemos que as barras normais têm até 12 metros de comprimento e, portanto, muitas vezes nós temos que fazer uma emenda nas armaduras, usando aí o conceito também de aderência entre o concreto e o aço. Coisas que nós vamos estar vendo aí dentro desse capítulo. Na análise da solidariedade entre o aço e o concreto, nós podemos tomar aí como referência um elemento fletido. Pode ser uma viga, pode ser uma laje, um outro tipo de elemento. A barra imersa no concreto, né, sujeita a um carregamento, estando na região tracionada ou mesmo comprimida, vai estar sujeita a um escorregamento entre os dois materiais. Esse escorregamento acaba não ocorrendo, pois existe uma força de aderência atuante entre os dois materiais, ou seja, do esforço da barra sendo transferido para o concreto e vice-versa, né? No esforço transferido do concreto para a própria barra de aço. Então, o nosso elemento isolado estaria sobre essas forças de conexão que criam uma solidariedade essencial entre esses dois materiais. A ausência de solidariedade não permitiria também que nós limitássemos os comprimentos das barras. Nós precisaríamos ter uma barra passando por todo o concreto, sendo ancorada nas extremidades. Pela existência dessa aderência, é possível então limitar o comprimento das armaduras, de modo que o esforço seja transferido para o próprio concreto sem a necessidade de gasto excessivo de material. No caso do concreto protendido, que é uma situação similar à análise de aderência, né? Quando nós não temos a armadura protendida aderente, e sim a com pós-tensão, que nós tracionamos o aço posteriormente, é necessário a introdução de ancoragens nas extremidades para a transferência desses esforços localizados. Já no aço de concreto comum, né, nosso CA, essa situação é tratada totalmente pela aderência entre os dois materiais. Isso é uma circunstância importante da garantia do sucesso do nosso elemento estrutural. A aderência, como nós temos analisado, ela implica em tratar essa relação entre o aço, a armadura, como nós chamamos, né, e o concreto que a envolve, de modo que haja um impedimento ao escorregamento relativo entre esses materiais. Isso está relacionado diretamente com as deformações específicas da armadura, né, o seu alongamento ou o seu encurtamento. Alguns fatores influenciam e não estão relacionados diretamente ao esforço atuante, como eles a retração do concreto, a fluência do concreto,
a fissuração que vai ocorrer no material para cargas mais elevadas, bem como também poderíamos até associar aí a própria relaxação do aço, que é o efeito que ocorre quando o aço está sob a ação de um carregamento durante um período muito longo de tempo, onde ele tem uma certa acomodação também e, portanto, alteram-se as suas deformações. Esses elementos não representam valores de ordem de grandeza muito elevada, mas são de difícil determinação. Então, em geral, na maior parte das estruturas, nós não consideramos esses elementos, né? Porém, caso seja necessário a introdução de fatores como esse, para elementos muito longos, né? Então, vamos imaginar obras com 50 metros de vão, né? Como pontes ou viadutos, ou ainda outras estruturas, né? De portos, pode ser necessário essa determinação, que, claro, deverá ser feita através de ensaios e tomados os parâmetros e recomendações da NBR 6118, que orienta, né, como considerar esses efeitos secundários na análise da estrutura de concreto armado. Bom, a aderência, como termo geral, né, ela a princípio nos leva a pensar numa condição própria da física, onde nós temos o contato entre os dois materiais. Mas para nós entendermos um pouco melhor como essa composição da aderência, nós vamos ver as três parcelas que compõem a resistência total de aderência, né? Uma delas é a adesão, a outra é o atrito e o outro é o efeito mecânico. Essas parcelas estão associadas às condições, né, de contato entre os materiais e as condições superficiais que nós vamos ter dessas duas matérias-primas que estão condicionadas nesse compósito. É importante observar, né, que a divisão ela é apenas esquemática. Nós não conseguimos determinar com grande precisão qual é a parcela que está definindo, né, um limite ou outro. Por isso, quando nós trabalhamos com um projeto, nós vamos ter uma equação que já engloba todos esses efeitos associados. Do ponto de vista teórico, é interessante a gente discutir um pouquinho isso, né? Então, a adesão ela está associada às ligações físico-químicas. É a questão do próprio aglomerante, né? O nosso concreto é o material que tem o aglomerante. Esse aglomerante tem um efeito de cola e, portanto, em contato com o outro material, aço, vai criar uma condição de adesão. Então, seria o efeito direto, representado aqui na figura, né, por duas forças que estão tentando separar os dois materiais e que vai ser resistido até um limite pela aderência conseguida dessa forma. A segunda parcela está associada à rugosidade superficial da barra, ou seja, a condição natural da superfície dos materiais representa também uma resistência ao movimento, né, quando aplicamos um deslocamento, uma força. Nesse caso, nós poderíamos ter tensões de tração ou compressão, movimentando essa peça dentro do concreto. É importante, né, considerar que as tensões de compressão em barras curvas, em regiões de apoio, também são importantes. Se eu tiver forças de compressão transversais a esse elemento, eu vou ter também melhores efeitos em relação à possibilidade de se arrancar essa barra de aço de dentro do concreto. São critérios que podem ser associados também, então, no projeto das ancoragens, né, ou na análise dessa aderência concreto-aço. E a outra parcela, ela está associada à aderência mecânica. E essa aderência mecânica está diretamente ligada à conformação superficial das armaduras, né? Então nós vimos que as armaduras elas têm propriedades diferentes, por isso nós temos os coeficientes de conformação superficial variando conforme o tipo do aço, e esta condição permite então se gerar algumas forças aqui, né, que tentam nestas superfícies impedir o movimento da nossa peça no sentido da força, né? Então seria praticamente uma barreira física, né, criada aqui dentro dessas saliências, né? Dessa forma, nós vamos esquematicamente barras que têm uma variação
superficial menor, né? Que do ponto de vista visual, né, nós entendemos como barra lisa, mas que, claro, tem imperfeições superficiais, e isso representa também uma aderência mecânica, e aquelas barras onde nós temos saliências, né, feitas com a finalidade realmente de melhorar a eficiência, que são, né, as presenças de moças ou entalhes, onde estas superfícies realmente vão amplificar a capacidade de aderência entre o aço e o concreto. Estas barras, que têm saliências, como nós vimos no início da disciplina, né, de concreto armado, elas tratam-se de barras de alta aderência, chamadas assim, ou também chamadas de barras nervuradas, enquanto as outras simplesmente são chamadas de barras lisas. Vimos também lá no início da nossa disciplina, quando falamos sobre os materiais, que existe um coeficiente de aderência, né, correspondente a esse tipo de condição superficial. Então, barras lisas é o nosso padrão de referência, né, o coeficiente de aderência é 1. Barras entalhadas, 1,4. São barras que não são usuais, né? O que nós usamos geralmente são as lisas e as nervuradas. E aqui nós teríamos então esse coeficiente de aderência para barras nervuradas, o que mostra, né, uma diferença de eficiência entre os dois sistemas, né? A barra lisa ou a barra com as saliências, né, que nós chamamos também de moças, né, aumenta a eficiência 2,25 vezes em relação à barra lisa. Isso é um ponto extremamente importante quando nós estamos trabalhando com armadura. Isso permite, então, reduzir, né, em relação à barra lisa, 2,25 vezes o comprimento de ancoragem. Lembrando, né, essas imagens nós já vimos também na aula de materiais, né? Essa seria a nossa barra lisa, estas seriam as nossas barras nervuradas tradicionais e esta aqui as barras que apresentam entalhes, né, ou entalhadas, onde os coeficientes aqui são indicados os coeficientes de aderência e não aquele coeficiente de conformação superficial inicial ali. Bom, a aderência das armaduras ao concreto tem influência sobre duas situações importantes, né? O problema da fissuração das peças de concreto, que nós vamos estudar junto com a tração simples, que é o nosso próximo capítulo, e a outra condição é o problema de ancoragem das armaduras, ou seja, qual o comprimento necessário para a armadura transferir o esforço absorvido por essa armadura para o próprio concreto. Todo esse estudo ele parte do que nós temos como referência, que é o ensaio de arrancamento, buscando o quê? Um comprimento de ancoragem que estaria associado a essa carga de arrancamento. Esse valor, que corresponde à capacidade máxima da barra, é chamado então de comprimento de ancoragem básico e está associado também à aderência ou à tensão de aderência que o concreto vai permitir nessas circunstâncias. Já de estudos muito antigos, nós temos essa referência de uma barra imersa então em concreto, né, onde as tensões desenvolvidas são representadas aqui com seu formato de ensaio, né, observando aqui os valores de variação das tensões de aderência nas fases de carregamento, antes do limite último e no instante do limite último, né? Mostrando que esse diagrama ele é variável em função do nível de carregamento. Naturalmente que isso não seria adequado para as nossas aplicações usuais no dia a dia. Nós já vamos ver como a nossa norma trata essas condições e como nós podemos então definir esse tratamento. Embora, claro, a distribuição das tensões aparentemente seja com um formato não linear, né? Do ponto de vista prático e de modo seguro, nós podemos tratar, né, essas variações com tensões médias representativas desses valores. Então, no caso da tensão de aderência, nós pegamos esse diagrama e transformamos num diagrama retangular equivalente. Enquanto esse diagrama, que são das tensões normais, né, que a barra começa com a força máxima e vai transferindo para o concreto a força e, portanto, ela vai reduzindo internamente, nós podemos traduzir isso aqui como uma fase linear
de transferência do esforço de tração nesta barra que estaria sendo ensaiada de acordo com o ensaio de arrancamento. Então, nosso comprimento de ancoragem nada mais seria daquele comprimento necessário para que a barra tracionada, né, pudesse, então, resistir até o limite do arrancamento, produzindo-se, então, aqueles 3 efeitos tratados de maneira simplificada apenas pela tensão de aderência superficial. Então, o que nós buscamos na análise sempre dos projetos é a determinação de um comprimento de ancoragem, indicado aqui como LB, né? Facilmente aqui nós podemos entender que o equilíbrio se dá, né, no plano com a somatória das forças horizontais igual a zero, não há resultantes que possam gerar momento, então basta essa equação. E nós vamos ter a força solicitante de tração, que no ensaio seria provocado pelo equipamento, na obra seria provocado pelo esforço externo solicitante, né? Que deve ser equilibrado com a força interna resistente, né, de aderência, RB. A partir dessa equilíbrio é que nós vamos tentar achar o equilíbrio final para a obtenção da incógnita LB. Se nós olharmos aqui, nas parcelas que compõem tanto a solicitação quanto a resistência, né, nós teríamos essa solicitação atuando na barra, que tem uma área de aço correspondente, que nós chamamos de AS, né, área de aço, multiplicado por sua tensão limite de projeto, que nós já vimos que o usual é o FYD, né, a tensão de escoamento de projeto. Enquanto a resistência será dada pela tensão de aderência que atua na superfície da barra. Então eu tenho uma área superficial vezes a tensão de aderência, que representa aquelas 3 parcelas que nós vimos de maneira simplificada, né? Não vamos considerar as parcelas individuais como nós comentamos anteriormente. Nessa primeira equação, eu posso substituir a área de aço, né, usando o diâmetro dessa armadura. Então, π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, no lugar do AS, enquanto nesta segunda nós podemos pegar então o perímetro, né, vezes o comprimento, que daria essa área superficial, e uma vez que estamos tratando do perímetro, né, também podemos colocá-lo em função do diâmetro. Então, π vezes o diâmetro. E assim, podemos então igualar, né, essas duas condições, a solicitação e a resistência interna, e simplificando aqui o nosso valor do diâmetro com o diâmetro ao quadrado, cortando o π, vamos ter a equação representativa do comprimento de ancoragem. Então, nosso comprimento de ancoragem ele é diretamente proporcional ao diâmetro da barra, ou seja, quanto maior o diâmetro, maior será o comprimento necessário para ancorar a força. Quanto maior a tensão na armadura, ou a classe do aço de armadura, né, será necessário um comprimento maior. E quanto melhor a aderência, né, proposta pelo concreto, né, providenciada pelo concreto, menor será esse comprimento necessário. Então, um concreto melhor também permite reduzir o comprimento de ancoragem. A NBR 6118 indica aqui como parâmetro, né, de referência que o LB sempre deve ser superior ou no mínimo igual a 25 vezes o diâmetro. Então nós vamos ver que existem alguns parâmetros a serem observados ao longo desse processo, né, de análise dos comprimentos de ancoragem. Mas antes de continuar nas condições aí de cálculo e equilíbrio, nós devemos observar algumas condições que podem afetar também essas condições de aderência, né? Como na equação é necessário avaliar a tensão de aderência, que é dada pelo contato entre o concreto e o aço, nós devemos ter em mente que existem situações em que essa aderência se faz prejudicada.
Uma dessas situações é a água de exudação, né? Aqui está escrito errado, né? É exudação. Lembrando lá da disciplina de materiais de construção, ou concretos e argamassa, depende do período que vocês fizeram a disciplina, né? E essa água tende a subir às superfícies de concreto e pode se depositar também sobre a armadura. Estas regiões onde há o depósito da água, ela vai prejudicar o cimento também que está nessa região, enfraquecendo ali, né, e formando ali uma nata, né, sobre as armaduras. E essa nata é um material de baixa resistência que, portanto, não permitirá uma boa qualidade nessa região para aderência entre os materiais, ou seja, vamos perder um pouco a eficiência da aderência dada pela adesão do nosso cimento que compõe o concreto. Parâmetro, né? A norma, então, prescreve que nós devemos observar a região onde a armadura se encontra. Então, em armaduras que estão em peças inclinadas, com ângulo de 45 graus ou mais, né? Então, pilares, escoras inclinadas ou tirantes, podemos considerar essas armaduras todas em região de boa aderência. Porém, em elementos horizontais, como vigas e lajes, né? Toda parte que está na região inferior é tratado como região de boa aderência. Na parte superior, onde ocorre o processo de exudação, mais intenso, né? Nós vamos ter a região de má aderência. Como a norma trata as condições dos elementos de modo diferente, nós vamos observar que poderíamos até ter três situações, mas que estão descritas aqui, né? Elementos até 30 centímetros de altura, todas as armaduras estariam em região de boa aderência. Elementos que têm altura até 60 centímetros, a parte dos 30 centímetros inferiores está em região de boa aderência. O que está acima está em região de má aderência. Agora, se o elemento tiver altura superior a 60 centímetros, aí nós vamos ter apenas as armaduras que estão nos 30 centímetros superiores em região de má aderência. Toda armadura que está para a região inferior estará em região de boa aderência. Isso vai também nos parâmetros necessários ao cálculo da ancoragem, dependendo da posição da armadura. Então, claro, situações como esta que nós estamos vendo aqui, né, expressas na seção transversal, na verdade tratam aquela situação que nós vimos ali de modo longitudinal na viga, mostrando também aqui em relação ao elemento lateral. No caso aqui, se eu tenho uma seção T, né, uma viga com formato T, ou se eu tenho uma laje chegando sobre a viga, estas regiões chanfradas aqui são tratadas ainda como má aderência. E todo o resto é região de boa aderência. São questões necessárias para o nosso entendimento de projeto e para o correto detalhamento das armaduras. Bom, então em resumo, a resistência de aderência depende da resistência do concreto, depende da rugosidade da barra, da posição da barra na massa de concreto, do diâmetro da barra, né, que são as condições do perímetro e a superfície. E, muito importante, né, as nervuras na superfície aumentam significativamente a resistência de aderência. Desses parâmetros, então, nós vamos verificar como a NBR 6118 chega à tensão de aderência de modo relacional, né? Porque nós temos como parâmetro de projeto geralmente a classe do concreto. Nós não fazemos ensaios de aderência quando vamos fazer o projeto usando os materiais específicos da obra, mas sim usamos parâmetros normativos, né? Então a norma trabalha com uma correlação. Essa correlação vem do FCTD, a resistência de cálculo do concreto à tração direta, que, por sinal, né, pode ser obtida através de ensaio, mas como nós vimos, pode ser correlacionada ao FCK, ou seja, a classe do concreto. Então, a nossa tensão de aderência, ou tensão resistente de aderência, né, índice B, aqui o B é que nós estamos tratando sempre é de bonds, né,
e aqui o design, vai ser a multiplicação de 3 parâmetros, eta 1, 2 e 3, vezes o FCTD, definido aí. Né? O primeiro trata da conformação superficial das barras, então a questão das barras serem lisas ou nervuradas ou ainda entalhadas. Né? A segunda parcela refere-se à zona de aderência, boa ou má aderência, e a terceira parcela refere-se ao diâmetro das barras, ou seja, há uma necessidade de uma correção quando as barras são muito grossas. Lembrando o que nós vimos lá para trás, né? A resistência de cálculo à tração direta pode ser obtida por correlação com o FCK. Né? Por definição, o FCTD seria o FCTK inferior divididos por γC. O FCTK inferior é o 0,7 do FCTM sobre γC. E, portanto, pegando o FCTM, que é o 0,3 do FCK 2/3, aqui colocamos com raiz, né? Nós vamos ter uma equação representativa, né? 0,21 vezes FCK 2/3, lembrando ali que sempre entra em megapascal. No caso das tensões de aderência, esses parâmetros são o que nós vamos usar, né? Então, daqueles casos das nervuras ou barras lisas, né? Os parâmetros comuns que nós usamos é este 1 para barras lisas e 2,25 para as barras nervuradas. Esse aqui, como nós já comentamos, não tem disponível no nosso mercado. Né? O segundo parâmetro, para a região de boa aderência, toma-se como referência o parâmetro 1 e vamos ter uma redução, né, na qualidade da aderência, perdendo 30% da eficiência para a aderência. Isso representa perder 30% num sentido. Se nós pegarmos o inverso disso, representa usar 1,4 vezes mais o comprimento da barra. Né? E o terceiro parâmetro, ele só está sendo aplicado para barras de diâmetro acima de 32 milímetros. Então, até o limite dos 32 milímetros, aqui poderia colocar um sinal de igual, né? O parâmetro é 1. De 32, ou melhor, acima de 32, nós vamos aplicar uma correção aqui, 132 menos o diâmetro da barra divididos por 100. A gente fala aqui que poderia ser menor ou igual, exatamente porque se nós colocarmos o 32 aqui, vai dar 132 menos 32, né? Fica 100 sobre 100, portanto, o parâmetro 1 é válido aqui para menor ou igual a 32 milímetros. E do nosso comprimento de ancoragem básico, que está aqui, né? O LB, nós vamos ainda fazer alguns ajustes. O primeiro ajuste, determinado aqui por um coeficiente α1. Esse α1 vai levar em conta a presença ou não de gancho, ou se nós devemos ou não utilizar o gancho. Então o gancho ele é uma boa vantagem em relação aos comprimentos de ancoragem. Nós conseguimos reduzir em 30% esse comprimento, usando o parâmetro 0,7. Tá? Se a barra não tem gancho, vai ser 1, ou seja, vamos usar o próprio comprimento de ancoragem básico. Então, esta condição ela pode ser muito útil, principalmente quando a armadura atinge o limite da peça. Né? Então, se eu vou marcar a ancoragem e ela vai ultrapassar o limite do pilar onde a viga ou a laje está se apoiando, naturalmente eu uso um gancho que vai reduzir esse comprimento e permite que eu use essa armadura com o comprimento correto. Né? Por outro lado, em geral, quando nós calculamos um elemento estrutural, nós achamos um valor de cálculo, AS de cálculo. Mas quando nós escolhemos as armaduras, nós acabamos adicionando um pouquinho mais, porque a gente tem que usar as bitolas comerciais e com essa adição de mais armadura, o que nós estaríamos fazendo naquela equação do LB, o comprimento de ancoragem básico, seria reduzir a tensão FYD. Né? Então, se nós reduzimos a tensão, é possível então reduzir também o comprimento de ancoragem. Então aqui, por exemplo, se o cálculo deu 1,1 centímetros quadrados e eu utilizo uma barra de 12,5 milímetros que tem 1,22 centímetros quadrados, eu vou ter aqui 1 sobre 1,22 e isso me permite reduzir o comprimento de ancoragem.
Então, em algumas situações que nós temos a situação comentada da extremidade da viga, quando apenas o gancho não é suficiente, o que eu posso fazer é aumentar o consumo de aço, ou seja, aumento as barras, né, modificando esse parâmetro e que me permite, então, reduzir esse parâmetro. Naturalmente que existem outros caminhos, né? Se eu preciso reduzir o comprimento de ancoragem e se esse parâmetro aqui também depende do diâmetro, uma outra alternativa é reduzir o diâmetro. Lembrando que o LB é o diâmetro sobre 4 vezes o FYD sobre o FBD. Então, se eu quiser reduzir também o comprimento de ancoragem final, uma alternativa é reduzir o diâmetro da armadura selecionada, ou seja, colocar mais barras com diâmetros menores. Então, a norma ainda exige, né, que nós estejamos atendendo aquele 25 vezes o diâmetro e ainda 0,3 do LB quando eu aplico essa equação. 10 vezes o diâmetro e 10 centímetros, ou seja, tem que atender os três critérios de modo simultâneo. Portanto, se esse valor calculado for inferior a esses três parâmetros, eu vou adotar o maior deles, né, que vai atender todas as condições. A barra com gancho, ela pode ter vários formatos, né? E aqui estão representado o comprimento de ancoragem necessário e aqui o comprimento de ancoragem reto. Então eu consigo reduzir aqui os 30%, né? E aproveito e uso um gancho. Mas como eu vou fazer esse gancho? Então, eu posso usar ganchos a 180 graus. Para o gancho de 180 graus, ele vai ter esse formato, né? Aqui ele vai ter o pino de dobragem, que deve ser atendido de acordo com a norma, e a partir do eixo aqui eu marco ainda 2 diâmetros da armadura para complementar o comprimento. Agora, eu posso fazer o gancho a 135 graus. Com este formato, a partir deste eixo aqui da dobragem, eu vou marcar 4 vezes o diâmetro. E se eu usar o gancho a 90 graus, que é o comum nas armaduras longitudinais das vigas, né? Eu vou contar a partir do eixo de dobragem 8 diâmetros no mínimo, né? Para esses valores. Essa armadura é muito comum a gente ver nas vigas, nas armaduras principais quando entra no pilar, tá? Essa armadura aqui, ela pode ser utilizada, e já foi bastante utilizada, em lajes. Alguns sistemas de lajes ainda continuam utilizando. Esse outro sistema aqui poderia ser empregado em lajes também, mas talvez o lugar onde nós encontramos com maior facilidade, se nós lembrarmos, né, é nos estribos, que tem aquele ganchinho, né? O ganchinho do estribo nada mais é do que uma dobra aqui, né, que nós estamos fazendo a 135 graus, né? Então, o gancho ele não pode ser considerado na transferência dos esforços de barras comprimidas, só vale para barra tracionada. Se ele estiver na barra comprimida, ele pode ter alguma função construtiva, porém não é considerado como comprimento de ancoragem, né? No caso ali dos pinos de dobragem, né, que nós vimos que é necessário considerar ali uma condição de atendimento de um raio ou de um diâmetro de dobragem, né, a norma apresenta esses parâmetros, né? Então, o pino que é usado como referência para dobrar as armaduras, ela é em função do diâmetro. Então, bitolas abaixo de 20 milímetros, do aço, por exemplo, CA50, nós devemos usar um pino, né, atendendo a condição dos 5 vezes o diâmetro. Se a barra for de diâmetro superior a 20 milímetros ou igual, né, a necessidade de que se atenda aqui, né, um diâmetro de 8 φ, né, 8 vezes o diâmetro da barra. Essas são duas máquinas, né, que fazem a dobragem industrial. Mas, claro, muitas obras ainda empregam o sistema artesanal, né, executando esses serviços na obra, né? E no caso dos estribos, né, nós vamos observar que é possível ter dois formatos, né? Nas disposições construtivas, eu poderia fazer esta dobra que está prevista em norma, né? Onde nós teríamos 5 centímetros, né, nesse detalhe do canto do estribo. Se eu fizer esta dobra a 135 graus, né,
Eu vou atender também essa condição, 5 vezes o diâmetro do estribo. E se eu tiver a dobra aqui a 90 graus, veja que a exigência aumenta. 10 vezes o diâmetro, maior ou igual a 7 centímetros. Vocês vão dizer, mas está diferente do que estava descrito ali anteriormente. Realmente, no caso dos estribos, a norma tem um tratamento um pouquinho diferente em relação a esses valores mínimos, né? Mas, em geral, nós usamos como referência para detalhamento de projeto, no mínimo 6 centímetros nesses valores, né? E aqui em torno de 8 a 10 centímetros. Mais análise desses 10 vezes o diâmetro para o caso das armaduras, né? E se nós pegarmos aqui, por exemplo, uma barra já mais grossa, né? Estribos geralmente são barras bastante finas, de 5 milímetros, 6,3, 8, mas numa obra aí que exija, né, valores maiores, se nós tivéssemos uma barra de 10 milímetros, isso daria esse limite dos 5 centímetros. Então, 6 centímetros atende uma situação até para barras praticamente de 12,5 milímetros usando como estribo, né? Mas, claro, sempre é bom deixar um valor conservador na ancoragem das armaduras. Então, aquele ganchinho que nós temos no estribo, ele não está lá só para atrapalhar, né, o armador ou a execução da obra. Ele está lá porque ele cumpre uma finalidade de transferência dos esforços e da diminuição, né, dos comprimentos das armaduras e, portanto, do consumo do aço também. Bom, segue aqui a bibliografia, né? Para quem tiver interesse, eu vou também colocar um material complementar. E esse assunto será então complementado através de um exercício, né? Um exemplo que demonstre aí como nós calculamos esse comprimento de ancoragem e onde são as aplicações usuais desses conceitos, né, aplicados de maneira prática. Ok? Um abraço a todos, espero que tenha sido suficiente aí para o vosso entendimento.